para a gente entender aquilo que a palavra de Deus está dizendo. Marcos, capítulo de número 4, versículo de número 26, a parábola da semente. São 4 versículos nesta parábola que diz: e dizia, o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse semente à terra, e dormisse, e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Porque a terra por si mesmo frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão, cheio na espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-lhe agora a foice, porque está chegada a ceifa. Amém? Oremos, Senhor Deus, no nome do Senhor Jesus, o teu santo Filho. Aqui nós levantamos esta oração, pedindo ao Senhor que nos faça sensíveis à voz do teu Espírito, para que possamos entender aquilo que a tua doce, inerrante, poderosa, infalível palavra nos instrui nesta noite. Exorta, edifica e consola o teu povo por meio da profecia das profecias, e fala conosco alicerçando a nossa fé. É o que nós te pedimos em oração, no nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos estejam à vontade. Queridos irmãos, nesta série de parábolas, nós vamos observar que Marcos, no capítulo 4, ele registra que Jesus estava junto ao mar da Galileia. Ao mar da Galileia, que, como os irmãos sabem, não era mar. Eles chamavam de mar por causa da sua imensidão, mas era um grande lago. Louvado seja Deus que recebia água que discorria desde o lago de Merom, o Monte Hermon, Rio Jordão, caía nele, depois ele dava continuidade no Jordão até cair no Mar Morto, e de lá evaporar. Jesus estava diante de uma grande multidão, e a Bíblia vai nos dizer que diante de uma grande multidão, ele começa a proferir algumas parábolas às margens do mar da Galileia. Para isso, é preparado a ele um barquinho. Jesus sobe neste barco e ele começa a ensinar a multidão. Ele conta à multidão a parábola do semeador. Ele conta à multidão a parábola da candeia. Ele conta à multidão a parábola da semente. Ele conta à multidão a parábola do grão de mostarda. Depois ele entra no barco com os discípulos para atravessar o mar da Galileia, aonde ele opera um grande milagre por causa de um grande vento que queria levar o barco ao naufrágio. As Escrituras vai nos dizer aqui hoje, nesta parábola que só Marcos registra, no versículo 26 do capítulo 4, que Jesus, ensinando a multidão em cima daquele barco, ele dizia: o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente em terra. Fato é que ele já havia contado a parábola do semeador. E a parábola do semeador, ela nos fala de 4 tipos de terrenos.
Ela nos fala sobre a semente que cai entre pedregais, a semente que cai entre espinhos, a semente que cai à beira do caminho e a semente que cai numa boa terra. E a Bíblia diz que a que cai numa boa terra é a que germina, dá fruto, aleluia, e o fruto permanece. Mas fato é que depois de Jesus contar esta parábola, ele também conta a parábola da semente. E a parábola da semente, ela estreita um pouco mais, aleluia, o conhecimento que nós precisamos ter de uma ação divina. Aleluia, porque assim como a parábola do semeador registra aqui a semente, a palavra, para germinar e dar fruto numa terra boa, no nosso coração, e esta terra precisa estar preparada, aleluia. Na parábola da semente, Jesus vai mais aquém, ele vai mais além, na questão do conhecimento que precisamos ter deste Deus, que atua numa multiforme maneira de agir, ou seja, ele age de formas múltiplas, de maneiras que muitas vezes nós não entendemos e não adianta querer buscar compreensão. Jesus diz que o reino de Deus é assim como um homem que lança semente em terra. Aqui a semente continua sendo a palavra. O homem, para a maioria dos teólogos, não é Cristo, não é o Espírito Santo, são os evangelistas, os que levam as boas novas de salvação, aleluia. E depois de lançar a semente em terra, dormisse, e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. É interessante aqui porque nós vamos nos deparar com uma mensagem que há uns dias atrás eu trouxe aos irmãos a respeito de um sistema meritocrático que nós vivemos hoje. Ou seja, se eu tenho um carro é porque eu mereço, se eu tenho uma casa é porque eu mereço, se eu tenho uma boa família é porque eu mereço. Ou seja, esse sistema meritocrático é um sistema que se opõe, na verdade, às maneiras de Deus agir. Porque quase sempre nós não merecemos absolutamente nada. O que temos e somos é simplesmente fruto da graça e da misericórdia de Deus. E quando Jesus ele começa a contar esta parábola, ele vem de encontro e parece-nos que ele vai dando continuidade à parábola do semeador, porque na parábola do semeador ele fala da necessidade de uma boa terra. Mas aí na parábola da semente, ele estreita mais a mensagem, e ele diz assim, que o reino de Deus é semelhante àquela semente que o semeador semeia, e quando cai na terra, ele vai dormir e levanta de noite ou de dia, e sem saber como ela germina e dá fruto. Ele estava dizendo, existem coisas que são tão misteriosas, que não adianta buscar resposta. Aleluia! Como nós muitas vezes estamos firmados no sistema meritocrático, e a gente até ensina os filhos, faz por onde, busca. Irmãos, eu não estou contrariando quem se esforça. Entenda, é necessário sim sempre a gente fazer a nossa parte, mas o que Jesus está dizendo aqui é, ainda que você se esforce no seu limite, existe um trabalhar por trás das cortinas que eu e você não vemos, não conhecemos, não nos é revelado, mas existe um
Deus, que o salmista disse que é guarda de Israel, que não dorme e nem dormita, e Ele continua trabalhando por nós. Muita coisa a gente não vai entender. Jesus estava dizendo: o semeador semeia a semente, ele levanta de noite e de dia, ele não sabe como e ela frutifica. Quantas vezes você viu pais desestruturados, famílias desestruturadas e filhos debaixo da bênção? Como é que nós explicamos isso? Não há nenhuma intervenção humana. Existe alguém que nos bastidores olha com olhar de misericórdia e ele tem, aleluia, uma das suas maneiras de agir, contrariando muitas vezes a lei da natureza. Ele diz: não foi ensinada, mas eu vou ensinar. Aleluia, não foi dirigido, mas eu vou dirigir. Não foi encaminhado, mas eu vou encaminhar. E aquilo que tinha tudo para dar errado, eu vou fazer dar certo, porque ele continua trabalhando por trás das cortinas. Jesus estava dizendo: o semeador saiu para semear, aleluia, ele levantou de manhã e de noite, mas ele não entendeu como aquilo frutificou. Aleluia, e é interessante isso, porque Jesus nos leva a um raciocínio mais profundo, aleluia, da sua maneira de fazer, de agir, de operar. Irmãos, tem coisas que são mistérios tão profundos, aleluia, que muitas vezes a ciência tenta buscar resposta e não acha. A ciência até hoje tenta buscar como criar vida e não dá. Existe um mistério profundo, um Criador nos céus, aleluia, que é regente, autor, consumador. A Bíblia diz isso, da fé, da vida. É Ele que tem um controle de todas as coisas concernentes ao universo. E nós precisamos entender que tem muita coisa na nossa vida, aleluia, que vai acontecer pelo simples fato de Ele continuar agindo por trás das cortinas. Tem coisa que não dá para explicar. Como é que você explica uma pessoa que nunca teve um parâmetro sobre o que é família e tem uma família abençoada? Tem tudo para dar errado e dar certo. Como é que você explica, louvado seja Deus, alguém que não teve o preparo adequado? Não é quem não se preparou, não teve o preparo adequado, aleluia, para exercer uma função tão grande, e muitas vezes você vê ele lá em cima, exercendo, governando até sobre quem culturalmente tem, aleluia, mais cultura, mais conhecimento, e essa pessoa governa sobre ele. Como você explica isso? Aleluia. Eu vi uma pessoa dizendo sobre o criador do Facebook. Um rapaz disse: pai, eu não vou fazer faculdade mais. Por quê? Acho que é Zuckerberg o nome do rapaz, se não me falha a memória. É porque ele fechou a faculdade e ele não estudou. Aí o pai falou assim para o filho: quando você inventar um Facebook, aí você para de estudar. Quando você inventar um aplicativo como esse, aí você para de fazer a faculdade. Enquanto não, você pode estudar, porque você depende exatamente, aleluia, daquilo que você vai adquirir de conhecimento. Mas como é que se explica uma pessoa que muitas vezes as pessoas olham, não dão a ele muito crédito? Irmãos, os grandes sábios que existiram na Terra, Einstein, ele foi muitas vezes zombado. E hoje ele é uma referência. Existiu nos dias nossos um político que, por causa da sua excentricidade, ele era excêntrico,
As pessoas zombavam dele, Enéas. Hoje, todos quase que de uma só voz afirmam que nunca houve no Brasil alguém tão sábio como ele. Aleluia. E é interessante a gente começar a meditar nisso, porque quando Jesus diz que até quem semeia não consegue entender o processo do crescimento da semente, porque é mistério, ele está nos ensinando que mesmo quando você se esforçar no limite, eu e você precisamos entender que se Deus não abrir porta, a tua capacidade não abre. Que se Deus não fizer o milagre, a tua capacidade não faz. Que se Deus não ir na frente resolvendo o problema, a tua capacidade de gerir pessoas não resolve. A Bíblia diz que se Deus não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Ele não está dizendo que não é para a sentinela não vigiar, mas ele está nos ensinando que por mais que nós nos esforcemos, se ele não estiver agindo, aleluia, não acontece. Ele disse: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que tentam edificá-la. O que a palavra de Deus está nos dizendo, irmãos, é que nós, mesmo diante de esforço, de preparo que precisa ter, aleluia, precisamos estar sempre prontos, aleluia, a reconhecer que tudo aquilo que acontece é fruto de um agir dele. Há uns dias atrás, eu via uma entrevista de um lutador que ganhou uma luta, e ele dizia assim: não foi eu, foi Deus. Um ateu entra na página e diz assim: o rapaz treinou muito, se esforçou muito, e agora ele ganha a luta, e ele atribui o sucesso da vitória dele a uma pessoa que ele nem viu. E a resposta foi: eu não o vi, mas o conheço pela fé. E reconheço que treinei muito, mas só treinei porque ele me poupou de contusões. Ele levantou pessoas boas para treinar comigo. Ele não me deixou adoecer. E ele foi abrindo portas até eu conseguir lutar pelo título. E ainda que eu tivesse treinado e fizesse tudo, se ele não tivesse ido na frente, trabalhando nos bastidores, eu não conseguiria ter vitória. Sabe o que é isso, irmãos? É você atribuir verdadeiramente o sucesso das suas conquistas àquele que é digno dela. Aleluia! E quando nós fazemos isso, nós estamos dizendo a ele: Deus, por mais que eu busquei, eu treinei, eu tentei, mas eu sei que foi o Senhor que trabalhou aonde eu não vi, para que eu chegasse lá. Aleluia, a Ele glória, louvor e majestade. E quando nós reconhecemos que Ele é a razão do nosso sucesso, nós crescemos, amadurecemos e ampliamos, louvado seja Deus, o nosso relacionamento com Ele. Irmãos, quando nós trabalhamos só em cima de meritocracia, aleluia, nós tiramos de Deus aquilo que é dele. Porque entenda você, nós estamos num mundo governado pelo maligno. Adão deu a Satanás
a escritura da terra que era dele, Deus deu a Adão, ele pecou e deu na mão de Satanás, e a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Eu e você recebemos Cristo. Aleluia. Saímos debaixo do governo do maligno, porque agora Cristo governa sobre a noiva, que ele chama de peregrina e forasteira em terra estranha. Aleluia. A Bíblia diz, irmãos, que o adversário, como teu adversário, ele é um adversário que não se cansa. É um opositor que está em todos os lugares aonde você menos imagina, pronto para esperar uma oportunidade para lhe derrotar. E é por isso que o salmista disse que ele trabalha como um guarda que não dorme, não dormita, porque enquanto o adversário anda ao nosso redor, ao nosso derredor, a Bíblia diz que ele anda ao nosso redor, nos livrando, fechando a boca do leão, trabalhando aonde eu e você não vemos, abrindo portas, quebrando laços. É ele que continua trabalhando no invisível, e se eu e você chegamos até aqui, foi porque ele trabalhou para isso. Entenda, meu irmão, quantas vezes houve laços sobre a tua vida e ele te livrou. Eu vou lembrar os irmãos uma vez, quando eu ainda jovem lá em São Paulo, a gente quase que toda sexta-feira ia orar no monte, e era longe, era na mata do governo, onde aquele maníaco fez aquela atrocidade com aquelas moças. Lá é muito grande, o zoológico é naquela mata. Uma parte da mata, ela pega a imigrantes, vai até perto de Santos, da minha cidade, mas começa em São Paulo. Lá é muito grande. E nós orávamos sempre lá. Quando voltava, a gente vinha nos 15, 20 pessoas, só que chegava um certo momento que eu vinha sozinho. A maioria ia para um lado e eu vinha para casa sozinho. 4 horas da manhã, eu vindo na rua, cheguei na frente de uma escola, numa praça. De repente, eu comecei a passar mal. Eu não senti nada, mas as minhas vistas ficaram brancas. E eu falei, Jesus, alguma coisa está acontecendo. Eu parei, não consegui enxergar nada. Eu parei e disse, Jesus, alguma coisa está acontecendo. O que que é? Eu tive no mundo aprontando tanto na minha juventude. Nunca passei mal, cheguei a ficar 3, 4 dias acordado na bagunça, nunca tive nada. E agora, vindo da vigília, sozinho, na frente de uma escola, 4 horas da manhã, eu não enxergava nada, eu parei e fiquei parado, passava a mão nos olhos e orava, dizia, Jesus, me ajuda, eu não consigo enxergar, como é que eu vou embora? De repente um cachorro rosnou para mim, eu falei, pronto, ainda tem um cachorro querendo me morder, eu não estou vendo nem onde ele está. E o cachorro queria me morder. Aquilo passou uns 5 minutos, as minhas vistas foi limpando, e quando eu consegui enxergar, eu fui para casa. Eu não falei nada em casa. No outro dia eu cheguei na igreja, quando eu cheguei na igreja no outro dia, à noite, fui para o culto, estava sentado no meio, e o pastor na igreja, ele começou o culto, e quando ele começou o culto, ele disse, antes de nós começarmos o culto, eu quero orar por um irmão aqui, que essa noite você estava chegando em casa, você pensou que passou mal, as suas vistas ficaram todas brancas, e eu quero orar por você. Eu olhei para ele, eu disse, meu Deus, não falei nem com a minha mãe o que aconteceu comigo. E eu fiquei meio cismado, ele disse assim, ó, eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. E você vai vir aqui agora, porque quando ficou tudo branco, um cachorro queria lhe morder. Eu levantei do banco chorando e eu vim à frente, e quando eu vim à frente, ele começou a olhar para mim, ele sorria e chorava, e ele dizia, menino, se tu puder
pudesse ver o que eu vejo a respeito do ministério que Deus tem na tua vida, eu nem obreiro era, aleluia. E ele disse assim: eu não vou ver. Ele foi um dos meus discipuladores, aleluia. Nunca vi Deus usando uma pessoa como usava ele, louvado seja Deus. Ele disse assim, aleluia: quando você estava chegando perto da sua casa, que os seus olhos ficaram todos brancos, você não passou mal. Havia um laço de morte preparado perto da tua casa. O anjo desceu, e quando o anjo desceu, foi quando as tuas vistas ficaram todas como neve, e o cachorro não estava latindo para você, o cachorro viu o anjo com a espada desembainhada, cortando o laço de morte que era para a tua vida, e você só está aqui hoje, porque ele chegou primeiro e trabalhou aonde o teu olho não vê, aleluia. A minha mãe chorava, porque naquele dia havia tido uma guerra onde a gente morava, aleluia, e o chefe do bando que tinha lá havia sido assassinado por um rapaz que parecia comigo, era branquinho, baixinho, e o pessoal estava dando tiro até na sombra, mas quando eu cheguei e passei, eu não vi absolutamente nada, eu não vi ninguém, eu não vi nada, eu não ouvi tiro nenhum, e a minha mãe disse, eles deram tiro a noite toda. Eu falei assim, Jesus trabalha, aleluia, por trás das cortinas, e o que Jesus estava dizendo aqui é, tem coisa que você não vê, não entende, não sabe, mas você só teve sucesso, porque ele trabalhou aonde você não viu, ele foi aonde ninguém podia ir, aleluia. Quantas pessoas estão aqui e que já fizeram projetos de morte contra a tua vida, e você só não morreu porque ele chegou primeiro. Quantas pessoas estão aqui e alguns até assinaram atestado de óbito, de falência, de fracasso, e disseram do jeito que vai, aleluia, vai fracassar, e hoje te olha diferente e diz assim, como é que pode acontecer isso? Pode acontecer, porque existe um Deus no céu, que ele não precisa aparecer para trabalhar, ele trabalha no oculto, no escondido, no profundo, e é para ninguém entender de verdade. Aleluia, porque a Bíblia diz que ele pega o sábio na própria sabedoria. Sabe o que é isso? O sábio está lá fazendo tudo quanto há de prognóstico, e ele está aqui confundindo o sábio. Você disse que não vai? Vai. Você disse que não vai dar certo? Vai dar certo. Você disse que não vai prosperar? Vai prosperar. Você disse que não vai acontecer? Vai acontecer, pelo simples fato de que tem coisa que acontece e nós não temos explicação, mas pela fé nós ouvimos Jesus ensinando e dizendo, assim como o semeador sai, lança semente, levanta de noite e de manhã, aleluia, e ele não vê nada, ele só vê o fruto crescendo e frutificando sem entender como pode. Assim é o agir daquele que te chamou, daquele que te amou desde o ventre, daquele que confunde, que se tiver que abalar céu e terra, ele vai fazer, só para te dar vitória, só para confundir os críticos, só para dizer para o mundo, ó, não adianta não, não antecipa não, que você vai se frustrar. Deixa eu te falar, tem tanta gente frustrada ao teu redor que você nem imagina. O Espírito de Deus me manda te dizer isso aqui nesta noite. Tem gente que está tão frustrada porque ele se antecipou num prognóstico a respeito da tua vida, e hoje ele está olhando dizendo, como é que pode? Como é que pode? Como é que pode? Quando eu me converti, toda a família tem, né, irmão, a parte rica da família, né? Aí eu tinha a parte rica da família, que quando eu fui para a igreja, eles diziam assim, ele está indo se esconder atrás da Bíblia. Ele está indo se esconder atrás da Bíblia.
Aleluia. E o pior, sabe o que é? É que sempre tem um passarinho que te fala o que os outros falou, né? Mas aí, se você é crente de verdade, você não guarda mágoa. Se você é crente de verdade, você vai manter a posição de filho de Deus. Aí passou o tempo. 2 anos depois, chega aquele carrão na minha porta. Eu olhei e falei, meu primo. Carrão lá. É ele. Ele chegou lá em casa, eu estava noivo para casar. Eu e a minha esposa, a gente trabalhava, a gente só se via sábado e domingo, irmão. Nosso namoro era assim. Eu trabalhava no interior de São Paulo, ali em São Paulo, e a gente se via no sábado à tarde. Mesmo assim, a nossa vida era dentro da igreja. Sábado, ensaio até 7 horas. 7 horas começava o culto. Meia-noite nós estávamos na vigília com a galera de jovem. 6 horas da manhã tinha oração na igreja, porque o pastor dizia, se não vier para oração, eu proíbo de ir na vigília. E nós ia para oração. E depois ele dizia, tem que ficar na escola dominical, senão eu proíbo de ir para a vigília também. E a gente ia para a escola dominical. E 3 horas da tarde tinha evangelização. Saí dentro da favela entregando folheto para bandido com revólver na mão. E a gente saía 3 horas da tarde. 6 horas tinha um culto. Aleluia. A gente almoçava junto, corria para a igreja. Depois ia em casa, se arrumava e voltava para a igreja. Quando acabava, levava ela em casa. Depois só via ela no outro sábado. Louvado seja Deus. E aí, aleluia. Louvado seja Deus. Meu Deus. Como Deus é bom. Deus me mandou fazer isso aqui, irmão. Observe bem como você está plantando, para você saber o que você vai colher, porque depois não adianta reclamar da colheita. Entendeu, meu irmão? Louvado seja Deus. Escuta, naqueles dias, nós tínhamos um grande compromisso de andar na presença de Deus. E Deus, na sua infinita bondade, Ele nos honrou. Eu ia continuar aqui a história, mas eu vou pedir para vocês ficar de pé. Aleluia. Eu vou pedir para vocês ficar de pé. Aleluia. 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 E como eu e ela trabalhávamos juntos, nós guardávamos dinheiro, tinha uma conta só. Nós estávamos noivos para casar. Ela gastava só o básico. E eu, como não tinha nem o básico para gastar, porque o homem é mais jogado, eu guardava tudo. Tirava só o que era de Deus e o resto era tudo guardado. Chegou o primo rico que disse que eu me escondia atrás da Bíblia, Luizinho. Chegou lá na porta. Aí ele falou assim, ô primo, eu estou precisando de você. Eu disse, está precisando de mim? Que honra, vou poder te ajudar. Se eu puder. Ele disse assim, a mamãe, ele chamava minha tia assim, a mamãe está muito doente, nós atrasamos o convênio médico dela, e ela precisa consultar e não podemos pagar, porque teve um problema na empresa. Eu tenho 26 anos de casado, isso deve ter mais ou menos uns 27 anos e meio para 28. Nós tínhamos na nossa conta R$ 1.200 guardado. Eu lembro o valor, porque foi algo que me marcou. Nós tínhamos R$ 1.200 guardado na nossa conta há 28 anos atrás. Ele precisava de R$ 600. Aí ele falou assim, você pode me emprestar? A tia Dalva disse que talvez você podia. Aí eu olhei para ele e lembrei do salmista Davi,
salmodiando o Salmo 23, dizendo: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Eu olhei para ele, fui no quarto, peguei o cartão do banco, peguei um papel, anotei a senha da minha conta, peguei a senha com o cartão do banco e fiz assim: toma, leva. Ele olhou para mim e disse: não, Luizinho. Ele me chamava de Luizinho. Não, Luizinho, eu preciso só de R$600. Eu disse: não, meu primo, lá tem um pouco mais. Se você precisar, você usa tudo, depois você me paga. E eu dei a ele o cartão com a senha do banco. Aleluia. A história muda. Quem se antecipa com um prognóstico pessimista a respeito da tua vida se frustra, porque Deus prepara um momento de você abençoar ele, para ele ver, aleluia, quem é que fez isso. Ele não vai entender, mas ele vai saber que existiu alguém trabalhando por trás das cortinas e abençoou. Ele me pagou tudo, irmão, aleluia. Mas eu tenho certeza, até hoje, quando ele me manda mensagem pela internet, ele pede a oração. Agora ele me chama de pastor. Pastor, ora por mim. Eu digo: vou orar por você, meu primo. Louvado seja Deus, porque Deus é bom o tempo todo, e o tempo todo Deus é bom. Escuta, faça a tua parte, mas não se esqueça, o teu sucesso vem porque existe alguém trabalhando por trás das cortinas, aonde ninguém vê, aonde ninguém vai, aonde ninguém sabe, aonde ninguém conhece. E todos aqueles que, aleluia, assinaram uma sentença a respeito da tua vida, de que não ia dar certo, eles vão continuar se frustrando, porque Deus continua trabalhando pela tua vida, aleluia. E as pessoas olham com olhar crítico: como pode um pecador ser tão abençoado? É porque existe um Deus perdoador abençoando do outro lado. Ei, a Ele glória, honra, louvor. Então curve a tua cabeça. Deus está abrindo a tua visão na noite deste dia, para que você entenda, aleluia, que independentemente de qualquer coisa, o teu sucesso está ligado ao agir dele. E ele, como Deus bondoso, não para de trabalhar. Ele não para, ele não para. Ele está inclusive trabalhando agora pela tua causa. Agora pela tua causa ele está trabalhando agora. Senhor Deus, no nome de Jesus, o teu filho, nós queremos te agradecer pelo teu agir, pelo teu operar. Meu Deus, nós queremos te louvar, te bendizer, te adorar. Nós queremos nesta noite, meu Deus, reconhecer que o Senhor faz, realiza, opera, meu Deus, aleluia, no oculto, no profundo, e muitas coisas são mistério, mas ainda assim, pela fé, nós te glorificamos, porque entendemos que o Senhor continua trabalhando. Ajuda a tua filha e o teu filho nesta noite, e continua abençoando, em nome de Jesus.